Hebreus capítulo 4, versículo 15 diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em quantas coisas, igreja? Em tudo, a nossa semelhança, porém, ele não pecou. Como entender que ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas não pecou? Uma pergunta que eu faço para nós refletirmos também é a seguinte: Jesus poderia pecar, sim ou não? Poderia, sim ou não? Jesus foi tentado, Jesus poderia cair. Veja, se você fosse pegar a escala Richter, ok? Imagina, vai de 1 a 10. O maior terremoto que aconteceu, que se tem registro, pelo menos que se tem registro na história, foi em 1960, no Chile. E da escala Richter, chegou a 9,5 da escala Richter. Destruição completa. Inclusive tem um quadro que mostra dentro da escala Richter, ali, dos tremores e o que acontece. Quando você chega ali, mais ou menos até 5,3, você tem ali um sentimento de tremor e tudo mais, mas não tem grandes, ou não tem destruição. Mas veja que nessa ilustração, você tem um vaso sobre uma mesa ali, e quando chega no 3, o vaso já está tremendo, não é verdade? Quando chega no 4 ali, ele cai. O vaso caiu. Quando chega no 8, 9, é destruição completa na escala Richter. Olha para mim, igreja, entenda o seguinte: Jesus foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas ele não pecou. Se nós fôssemos medir as tentações que Jesus sofreu por uma escala Richter, eu diria para você o seguinte: nós somos aquele vasinho sobre a mesa. Nós somos ali pouco tentados ou pouco abalados e nós já caímos, é ou não é verdade? Agora Jesus não. Jesus suportou além da escala Richter da tentação, pela natureza que ele tinha, por ser quem ele era, e por tamanha investida que o Satanás fez sobre ele. E mais, você vai ver hoje, os pecados que Jesus sofreu foram muito mais intensos do que sequer nós possamos imaginar. E ele não caiu. Ele não caiu. Louvado seja o Senhor por isso. Mas você ainda tem na mente a pergunta: como Jesus poderia ser pecado em todas as coisas, a nossa semelhança, tentado, mas não pecou? E a resposta nós encontramos na Bíblia, na primeira carta que João escreve no capítulo 2. Vamos lá, primeira carta de João, você que estava com a Bíblia aberta em Hebreus, algumas páginas à frente, no capítulo 2, e eu leio aqui a partir do versículo 15. A palavra diz assim, 1 João, capítulo 2, versículo 15. Diz: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, o que é esse tudo que há no mundo? Número 1, os desejos da carne. Número 2, os desejos dos olhos. E número 3, a soberba da vida. Não procede do Pai, mas procede do mundo. Desejos que há no mundo, todos eles podem ser resumidos em 3 pontos. Quais são eles? Você pode dizer comigo? Desejos do quê? Da carne, que mais? Desejos dos olhos e a soberba da vida. Os desejos da carne, a gente pode dizer que são desejos da carne, dos olhos e a soberba da vida. Esses desejos envolvem todo tipo e sorte de tentação. Todos eles. Nesses 3 pontos. Pegaram a ideia ali? Quando diz que Jesus foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas não pecou, é porque ele foi tentado nesses 3 pontos.
Veja o que diz, por exemplo, a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 3, versículo 6. E você vai ver em Gênesis essas 3 tentações, esses 3 pontos que envolvem toda a natureza e sorte de pecado em Gênesis capítulo 3, versículo 6. Veja lá, a palavra do Senhor diz assim, eu fico muito feliz em ver vocês folheando a Bíblia, ali buscando na palavra do Senhor, amém? Por isso, Gênesis 3, versículo 6, diz assim, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, que desejo nós temos aqui? Da carne, boa para se comer, desejos da carne, agradável aos olhos, desejos do quê? Dos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Uau, você vai ser como Deus. Não foi assim que o diabo disse? Ela foi tentada nesse ponto. Ou seja, a soberba da vida tomou-lhe do fruto e comeu e deu ao seu marido e ele também comeu. Vocês viram os 3 pontos? Desejos da carne, desejos dos olhos e a soberba da vida, o orgulho. E a gente pode resumir esses 3 pontos em, número 1, desejos da carne, pão. São 3 P's, desejos da carne, pão, desejos dos olhos, popularidade, e soberba da vida, poder. Pão, popularidade e poder. Estamos juntos? Até aqui? Desejos da carne, pão, dos olhos, popularidade e soberba da vida, poder. Bom, Jesus foi tentado nesses 3 aspectos. Mateus capítulo 4, nós vamos entrar agora na tentação de Jesus no deserto. E eu quero que você leia comigo o versículo 17, ok? Que é o último versículo do capítulo 3. E aí vamos entrar no capítulo 4, que é a primeira tentação, segunda e terceira tentação de Cristo Jesus. E você já está percebendo que essas tentações vão envolver todas as áreas que Jesus poderia ser tentado. Quais são elas? 3 P's, você lembra? Pão, popularidade e poder. Vamos memorizar? Quais são as 3? Pão, popularidade e poder. Desejos da carne, desejos dos olhos e soberba da vida. Bom, o capítulo anterior, imediatamente anterior, está falando do batismo de Cristo Jesus. E o último versículo deste capítulo diz o seguinte, versículo 17 do capítulo 3 de Mateus. Eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, que me dá muita alegria. No capítulo 4, versículo 1 de Mateus, então diz, a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Queridos, Jesus foi ao deserto para ser tentado pelo diabo. Você já leu isso quantas vezes na Bíblia? Quantos sermões ou mensagens você já ouviu acerca da tentação de Jesus ou estudou? Note que os sacrifícios que Jesus passou para nos salvar, eles tiveram que ser muito aumentados, muito maiores do que precisariam ser. E não há um outro motivo senão o de chamar a nossa atenção. No entanto, ainda assim, quando nós lemos que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, e quantos dias ele foi tentado pelo diabo no deserto? Quantos dias? 40 dias. E 40 dias ele ficou o quê? Sem comer. Veja, o versículo 2 do capítulo 4 diz assim, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Então o tentador, aproximando-se dele, disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães.
Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só, vamos ler junto esse verso, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. 40 dias. Veja, Jesus na Bíblia, ele é tido como sendo o segundo Adão. Ele é o segundo Adão, mas ele vem numa tremenda desvantagem em relação a Adão. Adão e Eva foram tentados no jardim, no paraíso. Jesus foi tentado no deserto. Adão e Eva foram tentados e eles estavam de barriga cheia, nada lhes faltava. Jesus foi tentado quando passara por 40 dias sem comer. 40 dias. Agora, pensa comigo, quem era Jesus? Quem era Jesus? Ele era o Deus Criador, aquele que te criou, que te criou com as suas próprias mãos, que te ama completamente. E veja, sabe como é que eu imagino Jesus? Eu imagino Jesus como aquele garoto, veja, só uma ilustração, tá bem? É como um garoto apaixonado que ama a moça, e ele daria tudo para casar-se com ela, ele faz tudo por ela, ele dá presentes para ela, ele cuida dela, ele diz palavras de amor para ela, ele diz e promete que vai cuidar dela por toda a vida dela, ele demonstra que o amor por ela é verdadeiro, é genuíno, ele é capaz de atravessar o mundo para estar com ela. Entenderam a ideia ali? E aí ele trabalha e trabalha e trabalha, ele faz tudo o que ele pode para estar com ela, para passar tempo com ela, para viajar, e ele faz hora extra, ele não dorme de noite porque ele quer passar alguns dias com ela. E ele atravessa o mundo para estar com ela. E quando ele está com ela, depois de tanto sacrifício, ela olha para ele: oi, tudo bom? Entenderam a ideia? Jesus fez tudo para nos salvar. Veja, só o tremendo sacrifício de ele deixar o lar eterno e se fazer homem é algo que nós não conseguimos compreender. É como se esse jovem morasse num país de primeiro mundo e tivesse tudo, dinheiro, posses, tudo, e ele abandona o país de primeiro mundo para ir lá para o país mais pobre do mundo. E deixa tudo para estar com essa menina. Você consegue imaginar uma coisa dessa? Aí essa menina cruza os braços assim: você fez isso? Eu não pedi. Eu não pedi. Jesus deixou o céu, deixou o seu trono, ele se fez homem. Mas como se isso não bastasse, quando ele inicia o seu ministério, ele entra no deserto, passa 40 dias sem comer. 40 dias. E ele teve fome. Sabe, é diferente do jejum de Moisés, quando você lê na Bíblia o jejum que Moisés fez 2 vezes de 40 dias, porque Moisés não teve falta de nada, porque o Senhor Deus era com ele, e ele não teve fome nenhuma nesse jejum. Agora Jesus teve, porque ele tinha que enfrentar a tentação. Ele fez todo esse sacrifício, e a gente olha para esse sacrifício e diz assim: não, tá bom. Olha, Jesus passou 40 dias no deserto. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto você ama Jesus? Reflita. Qual é o tamanho do teu amor por Jesus? Quanto que você ama Jesus? Quanto que você ama Jesus? Você consegue enxergar o sacrifício que ele fez e faz por ti? Jesus foi para o deserto, ele ficou literalmente sozinho, sem amigos, com fome, sofrendo. Foi duramente tentado. Falo para alguém nesta manhã que está sofrendo, está passando fome, está sendo duramente tentado, se sente só, abandonado. Jesus passou por isso para se identificar contigo, porque ele te ama. Jesus, quando ele morre na cruz, da forma como ele morreu, não precisava ter sido daquela forma, mas foi assim tão chocante para nos atrair a ele, porque a nossa natureza pecaminosa, degenerada, terrivelmente caída, não consegue ainda assim contemplar o amor que ele tem por nós, por todo o sacrifício que ele fez por nós.
Diz o livro No Deserto da Tentação, o pecado, o peso do pecado do mundo estava sobre Jesus, pressionando-lhe a alma, e seu semblante expressava inexprimível tristeza quando ele estava no deserto. Uma profunda angústia que nenhum homem caído nunca imaginou. Quem era ele? Deus conosco. Qual foi as palavras últimas que ele ouviu antes de ir para o deserto ficar sozinho? Tu és quem? O meu filho amado, que eu amo, que me dá alegria. Agora ele entra no deserto sozinho, e de repente chega o tentador para ele e diz assim: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Calcule isso. Sabe o que significa tentação? Você tem ideia do que é tentação? Imagine, se alguém chegar para você e disser assim: Jason, você tem que atravessar esse deserto, ok? E você vai atravessar o deserto, são 2, 3, 4 dias de caminhada, ok? Não. São 40 dias de caminhada. 40 dias no deserto, ok? Aí eu digo assim: você vai passar no deserto 40 dias e você não vai tomar uma gota de água. Você não pode tomar uma gota de água. Pergunto para você, seria tentação para ele isso? Não. Você vai para o deserto, agora você não pode tomar uma gota de água. Seria tentação isso? Sim ou não? Não poder tomar água não tem tentação nenhuma, porque tem água no deserto? Tem ou não tem? Não, ele teria tentação de beber água no deserto? Nesses 40 dias? Ele teria desejo, mas não tentação. Tentação é o quê? Se eu chegasse para ele e dissesse assim: querido, eu vou te colocar aqui nas costas uma bombona com 20 litros de água. Ele é forte, consegue carregar. Vou carregar como se fosse uma mochila. Agora você vai atravessar esse deserto, filho. São 40 dias de caminhada. Você tem uma bombona nas costas com 20 litros de água, mas você não pode tomar uma gota dessa água. Isso é tentação. Entenderam a ideia? Isso é tentação. Quando o diabo chega para Jesus e diz assim: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Quem era ele? Quem que você está pensando que eu sou? Ou que eu não sou? 2 pontos. Número 1, ele foi tentado a desacreditar de quem ele era. Olha para mim, filho, filha de Deus. Você é filho, filha de Deus. Ele te comprou na cruz do Calvário. Ele pagou o preço por você. Ele passou 40 dias no deserto. Ele suportou o Getsemane para te salvar. E quando você entrou nas águas batismais, você se entregou a Ele através do batismo. Ele olhou lá do céu para você, e os céus se abriram, e o Pai disse: esse é o Rômulo, meu filho amado, que me dá alegria. Esse é o William Gaspar, meu filho amado, nele eu tenho prazer. Aí você olha para Deus assim: Senhor, eu sou tão falho, fraco, pecador. Não, tu és, porque tu me aceitaste o meu amor, tu vistes o meu sacrifício, tu viste tudo que eu fiz e tens visto tudo que eu tenho feito para te salvar. E a despeito dos teus pecados, a despeito dos teus erros, das tuas falhas, eu te amo, porque tu és. Tu és. Amém? Queridos, em nome de Jesus eu vos falo: jamais duvide da sua filiação de Deus. Você foi comprado. Quando o diabo diz: você não vale nada, você não me pertence, você foi longe demais, você está perdido, você isso, aquilo, outro, não acredite. Você foi comprado por Jesus na cruz do Calvário. Diga amém, eu creio. Quem é você? Quem é você? Diga: eu sou de Jesus. Aleluia. Quem é você? Aleluia. Aleluia. Filiação. O diabo disse a você: não, se você fosse. Ele tinha todo o poder, ele tinha o galão nas costas e não usou.
Tu és o meu filho amado. Queridos, Jesus poderia ter operado um milagre, transformar pedras em qualquer coisa e ter destruído o diabo na frente dele, mas assim ele não fez. Porque ele te ama. Outra lição que nós temos que tirar dessa história: nunca, escute bem, nunca, jamais dialogue com o diabo. Jesus dialogou com Satanás? Eva dialogou? Ele estava em muito mais desvantagem que ela? Afetado pelo pecado, não infectado, mas afetado. Nunca, jamais dialogue com o diabo. Nunca. Com o diabo não tem conversa. Não existe argumento. O diabo não tem como argumentar. Jesus não dialogou, ele simplesmente respondeu com a palavra. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quem está passando por terremoto na vida? Quem está passando por terremoto? Quem está com a vida completamente abalada, que está aqui nessa manhã, ou nos assistindo aí na internet, na TV Novo Tempo? Quem está passando por um abalo na sua vida? Entenda o que eu quero te dizer hoje, eu digo em nome de Jesus. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Não tem por que você temer. Está passando por terremoto? Ele venceu a tentação no deserto para te dar livramento. Amém? Creia nisso. Creia nisso. Ele venceu para nos dar o livramento. Algumas vezes nós somos tentados a fazer coisas ilícitas, coisas que Deus não esperava e não espera que nós fizéssemos ou façamos. Se Deus tivesse dito: filho, transforma as pedras em pães, Ele teria transformado. Mas Ele assim não fez. Quando Ele quis transformar 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão, Ele fez. Não aceite as insinuações do diabo e caia em tentação. Ore como Jesus ensinou-nos a orar: Senhor, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Algumas vezes nós queremos pegar atalhos para resolver os problemas e os terremotos que estão afligindo nossa vida. Não pegue atalhos. Um dos atalhos é: eu estou trabalhando no sábado porque Deus entende. Veja, quem é Deus? Se você crê na palavra do Senhor, que diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus pode fazer vir pão do céu para te sustentar, como fez 40 anos com o seu povo no deserto. Pode ou não pode? Pode. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem na manhã. O terremoto pode durar um tempo, mas a paz vem quando você e eu, nós nos entregamos completamente nas mãos de Deus e descansamos nele. Eu creio, nem só de pão vai viver o homem. Você também pega atalhos quando diz: eu vou usar esse dinheiro aqui, era para eu devolver para o Senhor, é o dízimo do Senhor. Mas Deus vai entender que eu preciso. Aí você pega atalho. Você acredita que você precisa daquele dinheiro ou você precisa de Deus? De quem você precisa? Você precisa de Deus ou de mamão? Até quando você vai servir 2 senhores? Até quando? Jesus está voltando, e nós ainda estamos brincando de viver neste mundo. Meu pai fala da escola da vida, seu Aurélio Flores, escola da vida.
Quando eu casei com 20 anos, ele disse assim: filho, você pode casar, você já tem 5 anos de experiência na escola da vida como homem, você trabalha já há 5 anos. Eu já tinha ali capacidade de manter a minha família, minha esposa. Pastor Amin Rodor, doutor Amin Rodor, ele diz assim: a vida não é um parque de diversões, a vida é uma sala de aula. E eu lembro, quando do último sermão do pastor Branga, aqui nesse púlpito, aqui onde eu estou, eu não vou esquecer. Ele disse: jovens, vocês estão indo lá. E foram no show do CP. Vocês sabem o que eu estou falando, quem é daqui sabe. E publicaram nas redes sociais, como se não fosse nada. Não é uma repreensão, não é puxão de orelha, não. É tristeza no coração. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Ou eu amo a Jesus e abraço Ele, entrego a Ele tudo o que eu sou, tenho e faço. Ou eu estou como indiferente e talvez a cuspir na sua cara e a pregar-lhe nos pés e mãos. Minhas escolhas dizem isso. Minhas escolhas mostram isso. Queridos, Jesus não tinha dúvida de que Ele era o Filho de Deus. Ele não precisava provar nada para o diabo. Amém? Você não precisa provar nada para ninguém. Aceite. Aceite. Vamos para a segunda e terceira tentação rapidamente. Segunda tentação: o diabo levou a cidade santa, versículo 5 a 7, e colocou ele no pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui para baixo. Aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Imaginem, coloca ele lá no pináculo do templo. Atira-te daqui para baixo. Imagina, templo cheio lá embaixo. Se você ei, estão duvidando de quem eu sou aqui, ó. Vejam, pum. Popularidade. Sou eu. Eu sou o cara. Eu sou o Messias. Vocês estão duvidando? Eu sou. Como fazia o pastor Gilson Brito. Pão, popularidade. Queridos, Deus não vai fazer nenhum milagre por brincadeira. Jesus não se colocou lá voluntariamente, o diabo levou. E a identidade que ele tinha, ele não precisava provar nada, ele sabia quem ele era, mas ele estava, lembre-se, com um galão nas costas. Agora eu digo para você, se há algo que faz o homem cair, pão, popularidade e poder. Pão, popularidade e poder. Quantos views e likes você busca? Hoje a tentação da popularidade está à distância da sua palma, da palma da sua mão, é ou não é verdade? Porque indivíduos sem nenhuma popularidade, sem nada, de repente viralizam na internet. Alguns têm cometido atrocidades, assassinatos para se tornarem populares. Doença. Quantos likes, views você busca? Quantos você tem recebido? Muitos influencers que acabam ganhando muita popularidade, acabam caindo em desespero, de estresse, ansiedade, depressão, porque ficam pensando: como eu vou manter minha popularidade? É ou não é verdade? Como eu vou manter?
Agora, isso pode acontecer conosco, cristãos. Pode acontecer com um pastor. Nunca digam, pastor, obrigado pelo sermão. Não agradeça, não precisa agradecer ao pastor. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Você pode dizer, pastor, Deus te usou, apesar de um miserável pecador que você é. E é verdade. É ou não é? Porque o orgulho precede a queda. Popularidade. Popularidade. Cantores, grupos musicais, popularidade. Uau! Qualquer um de nós, muito embora Deus queira nos usar e nos use, qualquer um de nós, Ele pode nos tirar de cena quando Ele quiser, porque Ele tem uma bênção maior que é nos salvar, porque se eu cair na tentação da popularidade, eu estou morto. Concordam comigo, sim ou não? E muito embora eu possa ser um instrumento, eu não sou e jamais serei o único, porque Ele não precisa de mim, sou eu quem precisa dEle. Terceira e última tentação, versículo 8 a 11 de Mateus 4. O diabo ainda o levou a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos e glórias dele, e lhe disse, tudo isso eu te darei, se você se prostrar e me adorar. Então Jesus ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o servirão. Creia nisso que eu te falo nesta manhã em nome de Jesus. Você tem passado por terremotos, problemas, dificuldades, tentações, provas. Ele nunca permitiu e jamais permitirá que você passe por uma provação maior que você possa suportar, porque junto com ela Ele já te deu o livramento. Jesus sabia disso. Sabia que ali com Ele não estava só os anjos maus. O diabo, Satanás, não só ele estava ali. Jesus sabia que os anjos dele estavam ali. Ele não os via, mas Ele sabia que ali estavam. E no momento certo, Deus disse, é agora, pode alimentá-lo. Pode alimentá-lo. Queridos, não procurem alcançar o propósito da vida de vocês por um atalho. O diabo mostrou o mundo em toda a sua forma mais bonita para Jesus. Olha tudo isso aqui, ó. Cristo foi tentado a agir de forma independente de Deus, mas Ele não o fez. Não há show nenhum neste mundo que compense a perda do grande show que vai ser a volta de Jesus. Vai perder o maior de todos. Todos os anjos do céu, todos. Vou perder esse. Sou tonto eu? Sou tonto eu? Charles Spurgeon, ele disse que muitos por desejarem ser grandes falharam em ser bons. Deus nos chama hoje, queridos. Deus chama você e a mim para em Cristo e por Cristo resistirmos à tentação. Porque sem Ele jamais poderíamos resistir à tentação. Sem Ele jamais. E Ele sabia disso e por isso que Ele passou pelo que Ele passou. Para nos dar forças para resistirmos. E o grande segredo da força para resistir, você pode pensar, pastor, como é que eu faço para resistir à tentação do diabo? Como eu faço? Bom, Jesus ensinou a nós. Filho, muitas vezes, talvez eu tenha que permitir você passar por um deserto na sua vida, um terremoto. Porque é nesse momento do deserto, do terremoto,
que você vai entender que você precisa de mim em tudo e por tudo nesta vida. Que nenhum de nós herdará o céu, nenhum de nós, sem que confiemos nas palavras que Jesus rebateu o diabo na tentação do deserto. Não só de pão vai viver o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Segunda palavra: aos seus anjos dará ordem para que te guardem em todos os teus caminhos. O diabo omitiu essa parte, em todos os teus caminhos. Deus vai te guardar. E nada vai acontecer contigo sem que Ele permita, para o teu bem, para te salvar. Seja uma doença, seja um câncer, seja um acidente, seja qualquer coisa. Esse mundo é mau, vai passar, acabou. Acabou, passou. Que acabe logo. Amém? Que acabe logo. E quando o diabo chegar e quiser fazer com que nós encurtemos o caminho a Ele para ganhar as glórias desse mundo, soberba da vida, tudo isso aqui eu vou te dar. Alguns aceitam suborno, vantagens, mentem, sonegam, cortar o atalho. Você pode não ter nesse mundo nada, mas se você tiver a eternidade, amém por isso. Amém por isso. Sujeitai-vos, portanto, a Deus e resisti ao diabo, e ele vai fugir. O segredo é se sujeitar a Deus. Resistir envolve envolve força, envolve decisão. Resistir ao diabo é se sujeitar a Deus, é negar o próprio eu, é dizer: Senhor, não seja feito como eu quero, mas sim como Tu queres. Nenhum livramento temporal compensa a perda eternal. Nenhum. Queridos, Jesus, no seu nascimento, Ele abalou as portas do inferno. Terremoto tocou o inferno. Jesus no deserto, Ele abalou os alicerces do inferno. No Getsêmani, Ele abalou todas as estruturas do inferno, quando soou sangue e se entregou. No Calvário, Ele destruiu os poderes do inferno sobre a tua vida e daqueles que nele creem. E quando Ele voltar, Ele vai destruir um terremoto que vai abalar e destruir o pecado e pecadores para todo sempre. E sempre. E sempre. É o amor. Só o amor. Quanto você ama Jesus? Quanto que você ama Jesus? A gente só vai amá-lo se nós vermos o amor que Ele tem por nós. Porque não somos nós que amaremos a Ele, mas foi Ele quem nos amou primeiro. Foi o amor que carregou a nossa culpa. Amém? Foi o amor que aqui sofreu imensa dor. Foi o amor que fez um rei o mais humilde carpinteiro. Esse amor é quem constantemente convida você e a mim. Se Ele vai mais longe do que alguém já foi, por mim não há ninguém. Por que eu não me entrego a um Deus tão grande assim? Você vai resistir a esse tão grande amor? A um Deus que te amou e te ama assim? Quantos gostariam de nessa manhã dizer: Senhor, eu sou teu. Perdão, Senhor, quando desprezei esse amor. Perdão. Perdão, Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, esse amor, Pai, que chocou o mundo, que se revela a nós no deserto, no Getsêmani, no Calvário, deixando o céu
vindo a esse mundo mau. Senhor, desperta nosso coração, nossa mente embotada, de modo a enxergarmos esse amor e nos rendermos a Ele, antes que seja tarde demais, Senhor. Salva-nos, Pai. Salva a nossa juventude, Senhor. Salva os juvenis, as crianças. Salva, Senhor, as famílias, os pais. Salva, Senhor Deus, aqueles que estão sós, aqueles que estão viúvos, viúvas. Salva, Senhor Deus, que não estejam sozinhos, jamais tenham essa dúvida, Senhor, que estão contigo sempre. Salva, Senhor. Em nome de Jesus te peço. Amém.